Boa noite a todas. Então, trouxe para vocês alguns ambientes onde a gente vai olhar para esses ambientes. Então, a gente vai olhar o que tem de positivo, que a gente manteria, e o que tem de ruim, que a gente colocaria curas, e quais seriam as curas nesses ambientes, tá? Sempre lembrando que a gente não vai olhar com um olhar pessoal. Ah, eu gosto de amarelo, eu gosto de laranja, então eu gostei desse ambiente. Ah, esse ambiente eu achei feio porque eu não curto esse estilo. Não. A gente vai olhar aqui como se a gente estivesse olhando para um ambiente de um cliente. E aí, quando a gente olha para um ambiente de cliente, a gente vai olhar as necessidades dele. A gente tem várias opções de consultorias. Uma é aquela que a gente aplica o mapa outdoor, que é uma consultoria com um olhar mais profundo. Mas não quer dizer que só da gente fazer uma consultoria como a gente vai fazer hoje, que ela não é válida, muito pelo contrário, ela também tem muito poder. Só que a gente não consegue, por exemplo, olhar áreas faltantes, áreas excedentes, o que a gente vai colocar de cura quando a gente só está olhando o ambiente circulando por ele, que é a mesma coisa que eu mostrar as fotos hoje para vocês. Tá bom? Então, existe esse tipo de consultoria também que a gente faz sem ter que medir o espaço, sem ter que desenhar o espaço e sem ter que aplicar um mapa outdoor. Vamos olhar para esse ambiente, vamos entender o que tem de positivo e o que tem de ruim que a gente corrigiria. Não necessariamente tenha que ter algo ruim, tá? Não necessariamente tenha que ter cura. Às vezes o ambiente está super harmonizado e a gente fala, não, a gente manteria assim. Ou a gente proporia coisas para melhorar o ambiente, tá? E também corrigir. O tapete na sala dá um conforto, porém esse está muito pequeno para o espaço e teria que estar embaixo do sofá e dos pezinhos do sofá para dar mais segurança para as pessoas que passam, ele não ficar deslizando. Super válido. Um sofá que é uma sala, que é um espaço de integração, que é um espaço social, as pessoas precisam se olhar. Se é um sofá reto, que todas as pessoas sentam lado a lado, olhando para frente, ninguém se olha e ninguém conversa, né? Uma poltrona, um puff, exatamente, dependendo do espaço, ali perto da escada, para que as pessoas conseguissem se movimentar e também gerar um espaço de conversa, de convivência, não só para assistir televisão, que a gente nem consegue ver se tem televisão, né? Se não tiver, piorou, né? Porque daí as pessoas vão fazer o quê aí nessa sala? Todo mundo olhando para frente, né? E como que a pessoa vai virar de lado, né? Ficar com uma dor no pescoço. Luz branca, né? A gente aprendeu já lá na aula de iluminação. O ideal é aquela luz intermediária, porque a amarela já nem existe mais, que a amarela vinha daquela lâmpada incandescente. Então, hoje em dia, a gente tem o LED. O LED tem várias tonalidades, desde o branco clarão, que é o que aparece aí na cozinha, até o mais amarelado, que normalmente as pessoas gostam para o quarto, que dá mais aconchego, e tem aquela cor, aquele que eles chamam de tom neutro, que nem é branco e nem é amarelo e que aí daria para a gente fazer a mesma tonalidade aí na sala, que ficaria mais confortável. Aí, o que acontece? Essa cara que a gente vê aí dessa sala, na verdade, é uma sala integrada, né? Que tem cozinha, tem sala de jantar, tem a sala de estar. Vamos trazer os teus objetos com memória afetiva. Porque é isso que vai tirar essa cara que vocês estão olhando aí de loja. De se tá feio, se tá velho, a gente pode restaurar. Se a pessoa gosta, é claro, né? Porque se ela não gosta, aí realmente a gente não vai colocar. Mas é isso que vai dar a cara de casa. É isso que vai dar a cara da pessoa e da família. E não quer dizer que a gente tenha que encher de coisas. Às vezes a pessoa também não gosta. Aí fala, não, assim já tá bom. Mas só o fato de vocês colocarem as plantas, a cor, já vai trazer algo muito próximo daquilo que ele gosta, porque ele vai escolher uma planta que ele curte, que ele consegue cuidar. A gente vai ajudar ele a escolher uma cor bacana, que ele curte também. Agora, a gente tem uma coisa aí bem positiva, que é essa questão dos espaços integrados. A sala de estar, que pode ter ali, de repente, as crianças assistindo um filme, jogando um videogame. Tem ali uma sala de jantar, que a gente tem uma mesa redonda na sala de jantar, que é integrada também com a sala de estar, que faz com que as pessoas se olhem, não tem quina,
é arredondado. A gente tem muitas formas orgânicas aí. A forma redonda, que não tem quina, também propicia as pessoas se juntarem. Então, o formato do tapete, essas rodinhas, né? Lembra tronco, até por conta da cor. A gente tem o formato redondo também da mesa de centro. A gente tem o formato redondo do relógio. A gente tem o que? As bolinhas do lustre. A gente tem o arredondado do sofá, ele não é aquele sofá quadradão. A gente tem o quê? Uma harmonia nas formas. Isso é muito legal. Olha lá, a gente tem as banquetas lá da cozinha também de formas arredondadas. O que vocês falam? O que vocês acham desse buraco vazio embaixo da escada? Porque a gente sempre precisa olhar para esses buracos na casa. Porque o buraco, da mesma forma que a gente olha e tá ali, tem uma parte de sombra, não tem uma parte de sombra que não bate iluminação? Então, trazer algo com uma potência energética ali é bacana. Um cristal é legal. Planta dá para a gente colocar desde que a gente coloque com rodinha, não um vaso pesado. Pode ser uma bacia, aquelas bacias de vaso mais baixinhas, ou pode ser aquelas mais de poliuretano, que parece um plástico, que é levinha também. Então, criar composições mais leves que a pessoa também possa tirar e colocar. Mas também podemos usar como um armário, dar uma função ali, né? Também para aquele espaço. Isso é bacana também. Um arranjo de flores secas também. Por quê? Porque a flor desidratada, ela ainda tem energia. É diferente da flor de plástico, que a gente não curte muito dentro do Home Hertz, por vários motivos. Primeiro, que não tem vida, não tem energia, então não tem função, aquilo está ali. Segundo, que acumula muito pó, às vezes é difícil de tirar o pó, porque tem muita folhinha, né? E aí pode trazer problema de saúde. E, além de tudo, a gente contribui para o plástico no planeta, coisa que a gente não quer. Você pode ter um espelho d'água, você pode colocar uma fonte. Se você não tem espaço para um espelho d'água, pode ser uma fonte também. E aí, sabe o que acontece com isso? Faz com que a energia de baixo da casa, do pavimento de baixo, suba. Ajuda a subir, porque a gente tem que pensar que quando essa energia do universo entra na casa, vamos imaginar que é como se fosse um vento. Não é um vento, mas vamos pensar que vamos fazer uma analogia. Então, o quanto mais a gente pensar que a gente pode incendiar o pavimento de cima com essa energia, melhor. E a água em movimento, ela faz isso. A planta ali, ela faz isso. O cristal faz isso, diferente de um móvel. O móvel, a gente vai permitir que ali não fique uma energia parada. Porque imagina o vento fazendo a curva e tem uma quina, ele fica ali. E ali vai acumulando o quê? O que a gente chama de miasma, né? Então, ter um móvel ali preenchido com uma função que a pessoa vai lá, abre a porta, movimenta aquilo, também faz com que a casa tenha vida naquele espaço. E o bacana é que essa escada é fechada. Os degraus, tanto a pisada, que é a parte onde a gente põe o pé, quanto o espelho da escada, que é a parte da frente, né? O degrau forma isso, ele é fechado. A escada vazada faz com que essa energia também vaze, né? A gente não curte muito escada vazada no Home Hertz, porque para cima a energia chega debilitada. Então, aí você precisa colocar mais planta, mais água em movimento para que essa energia não escape pelos vãos da escada. Uma coisa que eu gosto muito, você colocar uma fonte do gato também. Sabe aquelas fontes de alimentação de bebida do gato? Então, eu uso aqui em casa, eu tenho uma fonte embaixo e em cima, para movimentar uma área que eu tenho faltante, eu deixo lá o bebedouro dos meus gatos. Porque fica na tomada e é como se fosse uma fonte. Então, a água está em movimento ali também. Então, é uma opção também criativa. Às vezes, o cliente tem um gato ou cachorro, então você pode usar essas fontes. O animal gosta muito da água em movimento, só para a gente entender que o animal, ele tem uma percepção da energia muito maior que a nossa. E se você perceber, ele deixa de beber água parada para ir beber água em movimento. Então, você pode colocar uma fonte esse bebedouro de animal também,
que ali ele vai cumprir a função do animal ali e também vai movimentar a energia para a gente fazer nossa harmonização.